A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais uma gravação, para transmissão no YouTube da Igreja Batista Caraguá. Se você não é inscrito, faça sua inscrição. Igreja Batista Caraguá, com acento agudo no último A, tracinho oficial. Nossa igreja fica localizada aqui em Caraguatatuba, na Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, número 393, no bairro do Travessão. Quero convidar você, nos próximos minutos, a estar conosco aqui. Vamos meditar no Salmo de número 90. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir e acompanhar essa leitura, Salmo de número 90. Diz assim a palavra do Senhor: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirma a obra das suas mãos. Quero orar. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus de eternidade a eternidade. Tu és o Deus que sustenta a nossa vida. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse devocional que nós vamos ouvir nos próximos minutos. Abra o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Perdoe, Pai, os nossos pecados, que possamos avaliar a nossa vida, Pai, que possamos ver a luz da eternidade, a brevidade da vida. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus amados, esse é um salmo de Moisés, né? É um salmo, uma oração de Moisés, e nós vemos aqui neste salmo, claramente Moisés ele descreve sobre a eternidade de Deus, né? Ele começa descrevendo sobre a eternidade de Deus, e então à luz da eternidade de Deus, ele avalia a brevidade da vida humana, né? E ele termina com um clamor por misericórdia, mostrando como o homem finito, à luz da eternidade, necessita dessa graça, dessa misericórdia de Deus no breve tempo que ele passa aqui neste mundo, né? Então eu quero pensar com vocês nos próximos instantes que viver para Deus envolve uma compreensão genuína de quem é Deus e de quem somos nós, né? Se queremos viver para Deus, precisamos compreender o caráter de Deus, quem é esse Deus que nós servimos, e à luz de nós realmente entendermos quem é Deus, nós também entendemos quem somos nós, né? E Moisés vai discorrer sobre isso nesse Salmo 90. Então quero falar sobre 3 fatos importantes de compreendermos a fim de vivermos para Deus. Precisamos compreender esses fatos,
se queremos viver para Deus, né? Primeiro fato importante que nós temos aqui nesses versículos, nesse salmo, é que o fato de que Deus é um Deus eterno, né? O nosso Deus é um Deus eterno, e nós precisamos compreender isso de maneira bem clara, bem nítida, né? Versículo de 1 a 4, ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Então Moisés está descrevendo aqui sobre a eternidade de Deus. Esse fato é um fato importante que precisamos compreender a fim de vivermos para Deus, né? Moisés tinha uma compreensão do Deus que ele servia, né? Ele vê em Deus algumas provas da eternidade desse Deus que ele servia. O versículo 1 vai mostrar, vai nos mostrar que Deus é um refúgio constante. Deus é onde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos nos esconder, né? Nós não podemos buscar segurança no homem ou no governo ou na querer a estabilidade do país para que nós tenhamos a nossa estabilidade, né? Porque a nossa estabilidade vem do Senhor. Sim, um governo eficaz, né? Nós também vamos colher frutos de tudo isso, né? Mas a nossa estabilidade, ela vem de Deus, né? Nesse Deus estável, né? Nós precisamos buscar nele, né? Então Moisés, ele tinha a compreensão de Deus que ele servia, e ele vê em Deus, então, algumas provas da eternidade, e essa primeira prova é que Deus é um refúgio constante, um lugar seguro, né? Em quem podemos confiar a nossa vida, a nossa breve vida, dizendo assim, né, como ele descreve no Salmo, né, onde nós estamos guardados. Deus é esse lugar, esse refúgio constante, onde nós estamos guardados, né, de geração vai, geração vem, mas o nosso Deus continua sendo esse abrigo, né? Deus é um lugar de descanso para o aflito, para o perseguido, para o desencorajado, né? É um refúgio, é um lugar de segurança dos males, como diz o Salmo capítulo 91. É um lugar onde nós temos a certeza que estamos guardados. Então, essa é uma das provas dessa eternidade de Deus, né? E aí o versículo 2, ele vai dizer, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, né? Ou seja, ele está dizendo que Deus sempre existiu, Deus é eterno, né? Antes de chamar qualquer coisa à existência, ele já existia, né? Não teve começo, não teve fim, né? É o autor de toda a criação, ele existia mesmo antes de toda a criação, né? Então a eternidade de Deus é algo difícil da nossa mente finita compreender, né? Porque nós queremos o quê? Nós queremos um começo, queremos um fim para as coisas, né? Queremos ter como medir as coisas, queremos queremos provas, né? Então, Deus é um Deus que a Bíblia diz quem pode compreender a mente do Senhor, né? Lá em Romanos, né? Aquele hino de louvor ao nosso Deus, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, são insondáveis, né? Nós não podemos dizer que nós compreendemos Deus completamente, porque não o compreendemos, né? Porque precisamos muitas coisas entender, aceitar e debruçar diante do Senhor pela fé, confiar que Deus governa todas as coisas, que nós somos finitos e a mente finita jamais compreenderá Deus na sua plenitude, né? Então nós queremos medir as coisas. Deus é um Deus seguro, né? Deus é um lugar seguro, Deus é um Deus eterno. Em terceiro lugar, Moisés vai nos mostrar, vai nos dar prova aí da eternidade de Deus, que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas, como diz o versículo 3, tu reduzes os homens ao pó, né? E esse tu reduzes o homem ao pó é um eco lá de Gênesis 3,19, né? Porque Deus tem o controle da vida, Deus ao pó tornarás, do pó foi tirado, do pó tornarás, né? Tu reduzes os homens ao pó e dizes tornai
filhos dos homens. Ou seja, Deus tem um controle sobre a vida. Isso é uma prova da eternidade de Deus. Ele dá a vida, ele tira a vida. Não podemos interrogá-lo com respeito à vida, né? É sobre o comando de Deus que o homem volta ao pó. Somos pó e ao pó voltaremos, ao chamado de Deus, né? Alguns para a vida eterna ao lado de Deus, né? Aqueles que de fato foram salvos pela graça de Cristo, outros para a condenação eterna, para a separação eterna longe de Deus, né? Então, nós temos nesse versículo 3 mostrando claramente que Deus tem o controle de todas as coisas, e essa é mais uma prova de que ele é eterno. E o versículo 4 vai falar que ele é atemporal, né? O versículo 4 diz que, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Uma vigília tinha 4 horas, né? De duração, né? 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem, ou seja, como algo passageiro, como de curta duração. Deus não está preso ao tempo, né? Não é influenciado pelo tempo, não é controlado pelo tempo, né? Ele vive num estado eterno, não sofre pressão do tempo como nós sofremos, né? Ele está à parte do tempo, né? O próprio Isaías, no capítulo 40, versículo 28, ele vai nos dizer: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor e o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável, né? Há um poema do século XVII, né, que chama Meu Rei Eterno. É um poema latino anônimo do século XVII, e eu queria traduzido então eu queria ler para vocês aqui, traduzido para o inglês pelo reverendo Edward Cashwell, e diz assim: meu Deus, meu Rei Eterno, né? Deus meu, amo-te, não movido pela esperança ligada ao céu, nem por não perecer eternamente aquele que te ama. Tu, meu Jesus, enlaçaste-me no braço da cruz, suportaste por mim pregos e lança e desgraça sem fim. Por quê? Porque então, bendito Jesus Cristo, não haveria de amar-te assim? Não pela esperança de conquistar o céu, nem do inferno escapar, não com esperança de coisas pequenas alcançar, nem recompensa buscar, porém, do modo como me amaste, o Senhor, eternamente amado, amo-te assim, e amarei, e em teu louvor cantarei, pois tu somente, ó meu Deus, e meu Rei, meu eterno Rei, né? Então, em que está alicerçado o nosso amor a Deus, né? Senão aquilo que ele fez por nós na cruz, né? Ele primeiro se deu a nós, né? Se Deus eterno, se Jesus que nos amou, né? Aquele sacrifício perfeito que ele fez na cruz, eficaz que ele fez na cruz por nós, né? Então precisamos amar. Por que nós amamos a Deus, né? Porque ele me livrou do inferno. Essa não deve ser a razão para você amar a Deus, né? Ele deu a vida por você naquela cruz. Ele suportou a ira de Deus no seu lugar. Ele te enlaçou nos braços da cruz. A graça te alcançou, né? Então, amamos a Deus por aquilo que ele é. Deus é um Deus eterno, um Deus que controla todas as coisas, né? Sem uma compreensão genuína de quem é Deus, o Deus que servimos, não é possível servi-lo fielmente. Não é possível viver para Deus sem compreender, ou pelo menos tentar compreender esse Deus à luz da eternidade, né? Ele não tem começo, não tem fim, né? Não é possível viver para Deus sem compreender que ele faz todas as coisas com um propósito específico, para o louvor da tua glória, né? Que Deus é este, né? É aquele que não teve princípio nem fim de seus dias, né? Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega,
diz o Senhor Deus. O que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus é este? É o Deus que reina soberanamente, é o Deus que não nos deve explicações, o Deus que não nos deve prestar conta por aquilo que Ele faz, é o Deus que está acima de tudo, acima de todos, o Deus que todo joelho se dobrará ante Ele um dia, o Deus que tem autoridade para decidir aonde o homem passará a eternidade, o Deus que nos ama e veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus, né? É o Deus que quer que você sirva de todo o seu coração, né? Esse Deus é o Deus que quer que você o busque, é o Deus que nos guarda, o Deus que nos guia, o Deus que quer que você viva somente para Ele, né? O Deus que é relatado por Isaías, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós não compreendermos quem Deus é, como vamos servi-lo, né? Viver para Deus é necessário ter uma compreensão genuína da pessoa dele e de nós mesmos, né? O segundo fato importante de compreendermos aqui, olhando para esse texto, a fim de vivermos para Ele, nós precisamos compreender a fim de viver para Ele, é a luz da eternidade. Nós olharmos a brevidade da vida, porque a luz da eternidade, nós precisamos olhar essa brevidade da vida. Versículos 5 a 10, ele vai relatar sobre isso. Vai dizer que Deus, tu os arrasta, o próprio Deus eterno arrasta a raça humana finita, o homem, né? Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Então está falando da brevidade, Moisés vai relatar a brevidade da vida, né? Moisés ele usa aqui várias ilustrações a fim de realçar a brevidade da nossa vida. Se nós não entendermos e compreendermos e atentarmos para a brevidade da vida, vamos viver então focado em nós mesmos e não para Deus, né? O objetivo da vida não é faça tudo quanto você puder, seja feliz, porque a vida é curta e você precisa aproveitar a vida ao máximo para os seus prazeres, para os seus deleites, né? Isso não é o alvo da vida, não deve ser o alvo da vida, né? Sobretudo da vida do cristão que compreende a palavra de Deus, né? Então, se nós não atentarmos para a brevidade da vida, nós vamos viver focado em nós mesmos e não em Deus, né? Nós vamos olhar aqui, analisar algumas figuras de linguagem que Moisés usa para descrever essa brevidade da vida. Primeiro, Moisés ele vai dizer aí que Deus é comparado a uma correnteza, né? Uma correnteza que arrasta tudo pela sua frente, né? Versículo 5, tu arrastas na torrente, né? Tu os arrastas na torrente, né? Quem pode permanecer diante do Senhor, né? Deus é essa corrente que arrasta toda a raça humana, né? E aí ele vai dizer, somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor, versículo 7, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, né? Então nós vamos ver que essa ira está realmente derramada sobre a raça humana, sobre o pecado, né? Mas sobre também o homem
que vira as costas para Deus, que nega a provisão de Deus em Jesus, aquilo que Deus nos deu, a maior graça, que é Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo crucificado, né? Então, Moisés ele vai então usar algumas ilustrações aqui, né? Ele vai falar sobre a vida humana como um sono. Versículo 5 diz, somos como um sono, né? Ou seja, ele vai falar que é passageiro, né? A vida é passageira. O sono, você deita e logo se dá conta que precisa levantar, né? É breve, é passageiro, né? A sensação de que poderíamos deitar um pouco mais, dormir um pouco mais, a noite já se passou, né? A vida já se passou, já se foi, né? Não podemos controlar o sono, né? Ficamos passíveis, né? Enquanto dormimos, né? Ele vai usar essa figura de linguagem para a vida. Então a vida é passageira, né? Ele vai usar mais uma figura de linguagem, vai falar como a vida é como uma relva, o versículo 5, né? Nasce pela manhã, né? Mas o sol do dia queima e mata, né? Fala dessa, ela é indefesa, não só passageira, mas a indefesa, a vida é frágil, né? Sofre os desgastes do tempo, as intempéries, né? Do tempo, né? Vão desgastando a vida e nós, a partir do momento que nascemos, nós já começamos de fato morrer, né? Envelhecer a cada dia, né? Então vai usar essa ilustração, essa figura de linguagem, que a vida é como essa relva, né? Essa indefesa, fragilidade. Terceiro lugar, ele vai usar a vida humana exposta à luz desse Deus eterno. Versículo 7 e 8 diz, pois somos consumidos pela tua ira. Está dizendo que a ira de Deus, o juízo de Deus vem sobre a raça humana. Pelo teu furor somos conturbados. Então é Deus manifestando a ira sobre a raça, sobre o pecado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus conhece todas as coisas, né? A luz, a vida humana exposta à luz de Deus, né? Deus então trazendo juízo sobre a raça humana, como diz Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus não está reservada somente para o juízo final, para a condenação dos ímpios. Não, a ira de Deus também está sendo manifesta hoje, né? A Bíblia diz que Deus os entregou aos seus próprios pecados, né? A demonstração da ira de Deus aqui em Romanos 1:24, né? Os nossos pecados estão expostos diante da luz, da presença desse Deus eterno, atemporal. Nada escapa dos seus olhos, porque Ele é eterno, né? A morte e a consequência do pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Nós gostamos muito de falar do amor de Deus, mas esquecemos que a ira de Deus também se manifesta, que Deus é um Deus irado, que Deus é um Deus que traz juízo, que Deus é um Deus que não tolera pecado, né? Esse é o mesmo Deus que a Bíblia prega, né? Por ser justo, ele precisa tratar com o pecado, né? Como um Deus justo pode tratar com o pecado, né? Sem tornar-se pecaminoso, né? Na pessoa de Jesus ele fez isso, né? A ira de Deus foi satisfeita, foi aplacada na pessoa de Jesus. Ele aceitou o sacrifício. Jesus recebeu a ira de Deus para que nós pudéssemos receber a sua justiça, né? O maior sofrimento de Jesus não foram os pregos, não foi a lança, mas foi ser rejeitado pelo próprio Deus, né? Quando ele está na cruz, né? Ele clama, né? Ali, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, ele está ali clamando ao Pai, recebendo a rejeição do Pai, para que nós pudéssemos receber a sua justiça. Tá? A ira de Deus está sendo aplacada. Então, um Deus justo pode se relacionar com o homem de que maneira? Sem ser pecaminoso? Na pessoa de Jesus, né? Através do sacrifício perfeito, eficaz de Jesus na cruz, né? Então, o maior sofrimento de Cristo
de fato foi beber do cálice da ira de Deus em nosso lugar, né? Ele se fez pecado, não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, levou os nossos pecados na cruz, recebeu o justo juízo de Deus para que nós pudéssemos receber a justiça divina na pessoa de Cristo no momento que cremos em Cristo e que recebemos pela fé essa salvação, no momento que somos alcançados pela graça do Senhor, né? Então é algo maravilhoso nós olharmos não só o amor de Deus, mas a ira de Deus manifesta e a maneira que Deus trata com o homem, né? Então a vida humana é exposta diante da luz de Deus, né? Não esqueçamos que Deus é um Deus que se ira todos os dias, né? A vida humana é como um conto ligeiro, do versículo 9, né? Pois todos os nossos dias passam na tua ira, ó, debaixo da tua ira, né? Acabam os nossos anos como um breve pensamento. Nós estamos suscetíveis a essa ira, a esse julgamento, né? Os nossos anos acabam como um breve pensamento, né? Um conto, uma conversa rápida, né? Algo apressado, passa-se rápido, sem que se perceba, né? Então, a vida humana é passageira, é um conto ligeiro, né? Tudo isso à luz da eternidade e à luz da ira de Deus sobre a raça humana, né? E aí ele vai usar no versículo 10, os nossos dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, nesse caso o melhor deles é câncer enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos, né? Ele vai dizer que a vida humana é previsível, né? Ou seja, nós estamos envelhecendo a cada dia, né? Tem um tempo pré-determinado, tudo passa voando, 70, quando não muito 80, para os que têm mais vigor, ele vai dizer, mesmo assim são anos difíceis, né? De sofrimento físico, de deterioração, né? A idade vai avançando, vai chegando a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, vai chegando todas as doenças, né? E tudo isso faz parte de um mundo caído, do decreto de Deus. O salário do pecado é a morte, né? Então nós estamos debaixo desse decreto, também vamos morrer, né? Se Cristo não voltar, aguardamos a volta de Cristo, mas estamos morrendo a cada dia, mas temos uma nova natureza, temos a natureza divina, né, que coabita com a natureza adâmica, né, temos uma nova natureza, né, e podemos então lutar contra o pecado e viver para a glória de Deus, né. Irmãos, temos vivido dias em que vemos a morte, relato de mortes a cada dia, não que morrem pessoas de várias outras doenças, não só de Covid-19, né? Sabemos que há aí muitos casos que não são Covid, que estão colocando como Covid, isso é perceptível, né? Pessoas não morrem somente de Covid, pessoas morrem de AVC, pessoas morrem de câncer, pessoas morrem de acidente de trânsito, pessoas morrem de velhice, né? Então há uma série de maneiras da pessoa morrer, né? Mas parece que esses dias só se morre de Covid, né? Precisamos de fato tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, né? E avaliar bem. Sim, existe a morte através do Covid, é uma doença que está aí, que tem matado, sim, é verdade, né? Nós podemos também ser negacionistas nesse sentido, né? Mas, enfim, está falando que a nossa vida é passageira, nossa vida é frágil, nossa vida é previsível, né? O próprio o Salomão, autor de Eclesiastes, diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? E cheguem os anos difíceis, em que se aproxime os anos da morte, né? Em que você vai dizer, não tem mais satisfação neles, né? E o pó volte à terra, onde veio, o Espírito volte a Deus que o deu, né? Você quer viver para Deus? Então você precisa compreender a sua previsibilidade, a sua fragilidade, a sua vida, né? Como a vida humana é breve, é frágil, né? A realidade da pecaminosidade humana, né? Quantas pessoas que você conhece que estava entre nós, né, no último ano, mas agora já não existe mais,
talvez um parente próximo, um amigo, né, ou um conhecido. A morte não marca a idade, né? Morre jovens, morre crianças e morrem velhos, né? Você lembra quando você tinha os seus 20, 30, 40 anos? Né? Hoje eu tô com 40, mas eu lembro quando eu tinha 20. A vida passou rápido? Passou muito rápido. Somos peregrinos, somos forasteiros neste mundo. Devemos ter essa consciência de que dessa brevidade, como a vida é passageira, né? A fim de não vivermos focados em nós mesmos, mas focados no Senhor, né? Dizer como o apóstolo Paulo, né? Estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, né? Então, a luz da eternidade, do Deus eterno, da brevidade da vida, né? Como devemos vivê-la? Como devemos investir o nosso tempo? Como devemos ser no trato com a nossa família, com o ministério da igreja local, com o nosso trabalho secular? De que maneira você deve viver, né? De que maneira você deve viver? À luz da eternidade, né? À luz da eternidade. Porque tudo aqui vai passar. Tudo é breve, é passageiro, né? Geração vai e geração vem, mas Deus permanece o mesmo. Então, viver para Deus envolve uma compreensão clara de quem é Deus, né? E de quem somos nós, né? O terceiro fato importante de compreender a fim de vivermos para Deus é o seguinte: é entender o dever e depender de Deus em todas as circunstâncias, né? Então você entende quem Deus é, você entende quem você é, e você então também deve viver dependente dessa graça, dessa misericórdia manifestada. Dever de todo homem é o que? Temer a Deus. O versículo 11 a 17 vai dizer: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Está dizendo assim, que Deus requer de nós o que? O temor, né? Quem conhece o poder da tua ira? Será que alguém conhece? Da tua cólera. Está falando ainda à luz daquilo que Deus manifesta a ira sobre o pecador. Sobre o pecado e sobre o pecador, né? Não só sobre o pecado. E ele vai dizer, segundo o temor que te é devido, né? Nós devemos viver na dependência e através desse temor a Deus, né? E aí ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Vai falar sobre a sabedoria, né? Avaliar o uso do tempo à luz da brevidade da vida. É o que nós devemos fazer, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E aí começa um clamor aqui por misericórdia. Volta-te, Senhor. Até quando? Então, só clama, só busca por misericórdia quem está vivendo no temor de Deus. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então, se nós cultivamos esse temor na nossa vida, se nós avaliamos o uso do tempo à luz da brevidade da vida, nós vamos clamar a Deus por misericórdia, vamos pedir por compaixão. Versículo 14: sacia-nos pela manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, né? Então nós vemos aqui nesses versículos, né, que devemos viver na dependência de Deus. Se queremos então viver para Ele, precisamos desenvolver esse temor na nossa vida, né? O catecismo de Westminster, ele diz qual a finalidade principal do homem, né? Ele vai dizer o que? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre.
Essa é a finalidade, é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre aqui. Não, para sempre é lá, não. Começa aqui, desfrutar de Deus aqui, viver para Ele aqui, né? E como isso acontece? O versículo 11 responde, temendo a Deus, né? E qual a maneira de andarmos debaixo desse temor de Deus, né? Primeiro, sendo pessoas ensináveis, né? Aptos e prontos para aprender. Versículo 12 vai dizer, ensina-nos. Então é alguém que é ensinável, né? Viver os nossos poucos dias sobre a face da terra, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, né? Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então este versículo responde como alcançarmos um coração sábio, né? Segundo lugar, como viver, qual a maneira de andarmos debaixo do temor de Deus. Segundo lugar, desejando Deus. Primeiro, você precisa ser uma pessoa ensinável. Segundo, você precisa desejar Deus, como o versículo 13 diz, volta-te, Senhor, até quando, né? Tem compaixão, né? Queremos você, desejamos você, queremos estar na tua presença, Senhor. Desejamos mais você do que a nossa própria vida. Queremos ter o Senhor como nosso bem maior, né? Em terceiro lugar, nós vemos buscando satisfação em Deus. Sacia-nos pela manhã, né? Sacia-nos com a tua benignidade, né? Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, né? A nossa satisfação precisa vir de Deus. E aí nós então desenvolvemos esse temor de Deus na nossa vida. Busque satisfação em Deus, né? No seu amor leal. Em quarto lugar, busque alegria no Senhor. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade, né? Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Então, buscando essa alegria no Senhor, né? Deus deve ser a fonte da nossa alegria, né? E como desenvolver esse temor? Vivendo na dependência da graça de Deus, né? Versículo 17, ele vai dizer, seja sobre nós a graça do nosso Deus, né? Então, viver na dependência dessa graça. Nós vamos, então, desenvolver esse temor de Deus na nossa vida, né? O próprio autor de Eclesiastes, Salomão, diz, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, tema Deus e guarde seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem, né? Romanos 14:8 nos diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? Pertencemos a Deus em qualquer estado, né? Para quem nós temos vivido? Será que temos vivido para satisfazer os nossos desejos? Para agradar pessoas? Para ganhar a aprovação de outros? Para juntarmos riquezas? Para impressionarmos outras pessoas? Só vamos encontrar sentido para a vida quando entendermos e aceitarmos que estamos neste mundo para glorificar ao Senhor com as nossas vidas, desfrutar dele para sempre. Vivemos em Deus, para Deus e por Deus. É dessa maneira que devemos viver, né? A vida de quem teme a Deus é pronta para aprender dele, deseja ele mais do que a vida, tem satisfação nele, busca satisfação nele, busca alegria nele, né? E vive na dependência dele. Esse é o teste para avaliar se estamos vivendo debaixo do temor de Deus, né? Faça essas perguntas para si mesmo e veja se você tem vivido para Deus ou para você mesmo, né? Faça essas perguntas, né? E se não tem vivido para Deus, né? Acerte as coisas, busque a Ele, né? Enquanto se pode achar, né? Concluindo, a nossa vida é curta para gastá-la em nós mesmos. A nossa vida é passageira, né? Para nos prendermos às coisas deste mundo. Temos um Deus eterno e que sabe o que nós precisamos muito bem, né? Sabe o que é melhor para nós, né? O melhor para nós é que nós investamos nossa vida no reino dele, né? Entenda que Deus é um Deus eterno
Entenda que somos forasteiros peregrinos neste mundo, que a vida só vale a pena ser vivida se for viver para glória e louvor do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família, tá? Divulgue esse devocional. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Igreja Batista Caraguá, acento agudo no último A, tracinho oficial, Igreja Batista Caraguá, tracinho oficial. Se inscreva, deixe aí o seu like, o seu dislike, divulgue o nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você e pela sua família nesse momento. Pai bendito, nós pedimos a graça do Senhor sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, que eles possam entender esta palavra e ver o Senhor à luz da eternidade, saber quem o Senhor é, entender quem somos e desenvolver o temor do Senhor na vida. Nós sabemos que é só possível viver para Ti quando compreendemos essas coisas. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos dê uma semana de paz, cheio da graça do Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Nós somos da Igreja Batista Caraguá, tá? Localizada aqui em Caraguatatuba, no bairro do Travessão, Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, número 393. Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.